Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o Corinthians, no reencontro depois da final do Paulistão de 2025. Nós tivemos um Palmeiras que realmente começou muito bem, eu diria que foi um começo avassalador, lembrou até os velhos tempos do Abel Ferreira, né? Algo que a gente não via já fazia muito tempo, um Palmeiras contundente, muito com a marcação muito forte, marcação pressão e criando oportunidades. O Palmeiras ele teve uma oportunidade na cara do gol logo no início do jogo com o Gustavo Gomes, o goleiro do Corinthians acaba defendendo, porém não demorou muito para o Palmeiras conseguir abrir o placar. E foi com o Piquerez, com um belo chute de fora da área, o Piquerez que vem se mostrando nesse início de temporada um grande jogador, um jogador importantíssimo para o Palmeiras e mais, um jogador de extrema personalidade. Quando foi necessário, depois da crise do Rafael Veiga por ter perdido o pênalti na final contra o Corinthians, ele foi lá, assumiu a responsabilidade, mostrou que tem personalidade, foi lá e cobrou 2 pênaltis e converteu os 2. Então ele é um jogador importantíssimo e que felizmente está se acostumando a fazer gol. Hoje fez mais um belo gol, um gol de fora da área. Então é um jogador aí para a gente comemorar e para ficar de olho, porque o rendimento que ele vem tendo está agradando bastante. A partir daí o Palmeiras, que já vinha melhor, ele começa ainda mais a pressionar o Corinthians praticamente sem saída. Nós não tivemos um Corinthians que conseguia fazer frente ao Palmeiras, tanto na questão da marcação quanto na questão do ataque. O Corinthians não conseguia assustar o Palmeiras e deu a lógica, né? O Palmeiras rapidamente consegue o seu segundo gol. Segundo gol esse novamente de fora da área com o Martínez, outro golaço e outro gol também de um uruguaio. Então o Palmeiras já sai com esse 2-0 e foi um 2-0 que fez jus ao que vinha acontecendo na partida, porque era um Palmeiras extremamente forte, um Palmeiras que estava dominando totalmente as ações, um Palmeiras que tinha todo o domínio tático do jogo, é um Corinthians que pouco ameaçava, Corinthians que inicialmente até entregou a bola para o Palmeiras para ver o que o Palmeiras faria. Eu creio que o Corinthians ele iria tentar repetir a fórmula que deu certo nos 2 jogos da final do Paulista, né, que foi tentar buscar o Palmeiras mais na questão do contra-ataque ou de uma jogada isolada. Dessa vez não deu certo, o Palmeiras realmente não deu chance, abriu 2-0 logo antes dos 20 minutos do primeiro tempo. A partir daí, da segunda metade do primeiro tempo, o jogo dá uma equilibrada, né? Eu até não diria uma equilibrada, eu diria que o Palmeiras começa a administrar o jogo, né? Porque nós tínhamos um Palmeiras que vinha num ritmo avassalador, num ritmo alucinante, e que também, até por uma questão física, não consegue se manter nesse ritmo os 90 minutos. E o Palmeiras foi lá e no momento que pôde administrar, administrou um pouco. A partir daí o jogo começa a ficar um pouquinho mais nervoso, né? Nós temos a distribuição de alguns cartões amarelos, inclusive para o Memphis e para o Yuri, do Corinthians, e para o Everton do Palmeiras. O Palmeiras consegue terminar o primeiro tempo com uma vantagem boa de 2-0 e além disso deixando uma ótima impressão para a torcida pelo futebol que foi jogado. No segundo tempo também não foi muito diferente, o Palmeiras já começa muito bem, começa depois de um cruzamento do Richard Rios, o Facundo Torres, ele consegue colocar a bola na trave, por muito pouco ele não consegue fazer o gol. Então era um Palmeiras que vinha nessa proposta de atacar e que vinha sendo muito eficiente, vinha conseguindo trazer perigo ao Corinthians e o Corinthians praticamente não assustava o Palmeiras. O Corinthians não tinha saída. Faltou bastante realmente para o Corinthians, tanto taticamente e aquela garra que a gente cobrava que nos faltou nos 2 jogos do Paulista, dessa vez a gente pode dizer que nós tivemos. Você pode observar as bolas divididas, você pode observar a questão de quem corre mais. Em todas as disputas do Palmeiras sempre, pelo menos na maioria delas, saía vencedor. Então foi o Palmeiras muito aguerrido. É isso que a gente cobra. A gente como torcedor, a gente quer sempre o bem do nosso clube. Então quando a gente faz uma crítica é sempre para o lado construtivo. E quando a gente fez a crítica que faltou garra para o Palmeiras na final do Paulistão, era disso que a gente estava falando.
Era isso que a gente estava se referindo. Esse tipo de coisa que tem que acontecer, de você brigar, você lutar até o final, você disputar as bolas. E foi isso que aconteceu. E eu quero dar os parabéns para o Palmeiras, porque hoje foi realmente muito bem. E ainda nós tivemos uma cena que, para mim, foi muito representativa aí para o jogo, que foi o gol do Vitor Roque, né? Que poderia ter sido o primeiro gol do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, que infelizmente foi anulado pelo VAR. Depois de um certo momento, o árbitro ele foi olhar no VAR e infelizmente o Vitor Roque estava impedido. Mas, tranquilo, de toda forma o Vitor Roque vem desempenhando bem. Eu posso afirmar para você que o gol dele vai sair mais hora menos hora, ele está muito bem, ele está muito raçudo. Ele, inclusive nas finais, ele na minha opinião foi um dos únicos que mostrou algum tipo de raça. Tanto que os lances mais perigosos saíram dele, tanto o pênalti quanto a expulsão. Então ele é um jogador que está sempre com muita vontade, está jogando bem, está se encaixando no Palmeiras e esse gol, mais hora menos horas, vai sair. É óbvio que dá uma certa frustração você ter um gol que poderia ser o terceiro gol do Palmeiras anulado, né? Porém, faz parte do futebol, o importante foi o desempenho. Outro jogador também que eu quero destacar é o Felipe Anderson, que vem melhorando aos poucos, né? Ainda não encontrou o seu melhor futebol, mas a gente também tem que reconhecer que ele vem gradualmente melhorando. Ele vem passo a passo, né? Creio que cada jogador tem o seu próprio ritmo. Ele estava demorando para se encaixar no Palmeiras, mas hoje eu vi ele como um jogador que participou bem. Inclusive ele conseguiu colocar uma bola na trave. O Palmeiras muito bem, até que também nós tivemos outra novidade, que foi finalmente a estreia do Paulinho, o centroavante que foi muito aguardado pela torcida palmeirense, né, um atacante. Então eu creio que ele também vai fazer muito pelo Palmeiras. Já mostrou também que é um jogador que dá uma dinâmica maior para o ataque, né? Ele é um jogador que é muito bom nessa marcação-pressão. Ele é um tipo de jogador que ele tem esse faro da finalização, tanto que ele quase consegue fazer um gol após uma ajeitada do Flaco Lopes, onde ele chuta a bola acaba passando rente à trave do Corinthians, mas ele foi também muito bem. É outra grande novidade de um Palmeiras que vem se encorpando, que vem melhorando cada vez mais e que nesse clássico eu creio que o Palmeiras se impôs. Foi muito bem. Apesar de os jogos na Arena Barueri nunca conseguirem atingir um público satisfatório, digamos assim, hoje deu cerca de 19 mil, né? Quase 20 mil. Creio que um jogo como esse merecia bem mais público, porém, historicamente os jogos em Barueri acabam por não conseguir trazer um grande público, faz parte. Mas a torcida que esteve lá presente ficou muito feliz, inclusive gritou olé. Até um pouco seria uma revanche, né, do que aconteceu na final do Paulista, né, uma certa revanche do Palmeiras. Se eu pudesse, eu gostaria só de fazer uma reclamação, né? Eu gostaria que algum jogador do Palmeiras também tivesse colocado o pé em cima da bola, assim como o Memphis fez contra o Palmeiras na final do Paulista. Eu creio que, muito embora agora isso seja considerado uma infração, eu acho que valeria a pena, né? Porque a nossa vingança ficaria completa, né? A nossa revanche, eu creio que seria bem mais interessante. Uma vez que você, conforme eu falei no vídeo da nossa derrota na final do Paulista, uma vez que você provoca, você abre margem para você ser provocado. Creio eu que o Palmeiras deveria ter colocado algum jogador para colocar o pé em cima da bola. Isso me frustrou um pouco, falar a verdade, porém faz parte também, né? Não dá pra... O importante é que a gente venceu, demos olé aí, a torcida gritou olé, o Palmeiras teve um desempenho avassalador, não deu chance para o Corinthians, realmente foi um atropelo que aconteceu, e o Corinthians realmente praticamente não conseguiu jogar. O primeiro chute ao gol que o Corinthians deu foi já nos acréscimos, para você ter uma noção do quão superior o Palmeiras foi na partida. Então realmente estou muito alegre, estou muito satisfeito e creio que agora o Palmeiras vai melhorar e tem tudo para ganhar esse campeonato. Eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo?
Fala um pouquinho para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.